Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos à nossa primeira videoaula das nossas lições da faixa etária de adultos do nosso terceiro trimestre de 2023. Graças a Deus, chegamos a mais um período de reinício, das nossas lições bíblicas. Desta feita, reiniciando aqui mais um período, no caso, mais um período de 3 meses, onde estaremos estudando acerca da Igreja de Cristo e o Império do Mal. Como viver neste mundo que é dominado pelo espírito da Babilônia. Este será o nosso assunto a ser estudado durante os próximos 3 meses. O comentarista do nosso trimestre é o pastor Douglas Baptista. Estaremos estudando hoje a nossa primeira lição, que traz o seguinte assunto: a igreja diante do espírito da Babilônia. Olha que assunto importante a ser estudado, Estamos aí assistindo a uma grande organização que faz oposição ao cristianismo bíblico. Essa oposição se desenvolve em escalas religiosas, política, econômica e também cultural. Diante desse quadro, cabe à igreja usar de quais armas para continuar a sua marcha no mundo, aguardando a volta de Jesus? Para responder essa e outras perguntas pertinentes aos desafios de nosso tempo, contamos aqui, nesse trimestre, com o auxílio do pastor Douglas Baptista, que é doutor em teologia, presidente da Assembleia de Deus de Missão, ali no Distrito Federal, presidente do Conselho de Educação e Cultura da CGADB. Os objetivos da nossa primeira lição é apresentar os significados de Babilônia, elencar os sistemas que formam o espírito da Babilônia e, por último, demarcar a posição que se espera da igreja nesse contexto. Nós temos um texto inicial, que está em Apocalipse, capítulo 17, e versículo 5, que é o nosso texto áureo de hoje. Está escrito: e na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Nossa verdade prática: a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia que é presente no cenário atual. Ou seja, a igreja deve resistir ao espírito da Babilônia presente no cenário atual. Isso deve ser feito por meio do compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. Aqui já temos uma mensagem extraordinária já de início. Como que a igreja conseguirá resistir ao espírito da Babilônia? Compromissados com um compromisso inegociável com a autoridade da palavra de Deus. A igreja não deve negociar a autoridade da palavra de Deus, nem aceitar que alguém tente a diminuir. Porque se diminuirmos em nossas vidas a autoridade da palavra de Deus, então diminuiremos drasticamente também a capacidade de resistência ao sistema mal que opera no mundo. Nossa leitura bíblica em classe está em Apocalipse, capítulo 17, do verso 1 ao 6. E veio um dos 7 anjos que tinha as 7 taças e falou comigo, dizendo: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlate, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura,
e de escarlata, adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas, e tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome, mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. Nossa introdução. O Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, conforme aparece em Apocalipse capítulo 1 e verso de número 1, cujo propósito é mostrar as coisas que brevemente devem acontecer. Por ser de natureza escatológica, o livro não é de fácil interpretação. Escatológica fala de o estudo das coisas, dos últimos tempos. Então, por isso convém esclarecer que nesta lição não se pretende identificar a Babilônia literal. Onde está ela agora exatamente? É um lugar, é uma cidade? Não é esse propósito aqui. Nem se pretende listar os eventos da grande tribulação. Não é este assunto a ser tratado nesta lição. Qual que é o nosso objetivo aqui? É alertar a igreja acerca dos aspectos gerais do espírito da Babilônia, que é presente no cenário global em que nós estamos vivendo. Ou seja, existe uma força atuante que é a chamada de Babilônia, ou que age dentro do modelo babilônico, tanto dos tempos passados como hoje. Não temos uma Babilônia física, não temos uma Babilônia conhecida como uma cidade grande, governante, poderosa, mas temos a atuação do espírito babilônico, digamos assim, de uma força, de um sistema que age, e esse sistema é chamado de Babilônia, entende? Esse sistema é chamado de Babilônia, porque faz oposição a Deus, e faz oposição a todos aqueles que amam e servem ao Senhor nosso Deus. Vamos a Babilônia e seus significados. Tópico 1. Primeiro, subtópico, a grande prostituta. A personagem é apresentada como a grande meretriz, com a qual os reis da terra se prostituíram. Vamos observar aqui alguns versículos em Apocalipse, capítulo de número 17, versículo 1 e 2. Está escrito: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo-me: Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas, e com a qual se prostituíram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. No texto bíblico, destaca-se 3 termos gregos: porne, que significa prostituta; porneu, significa prostituir-se; e porneia, que significa prostituição. Na mensagem dos profetas do Antigo Testamento, essas expressões apontam para a idolatria. Veja que essa prostituição que aparece aqui não refere-se à prostituição do corpo físico das pessoas com outras pessoas, mas refere-se a uma prostituição ou a um adultério espiritual. Olha como isso é importante. Vamos observar um texto aqui, por exemplo, Jeremias, capítulo 2, e versículo de número 20. Quando eu já há muito quebrava o teu jugo e rompia as tuas algemas, dizias tu: nunca mais transgredirei. Contudo, em todo o outeiro alto
e debaixo de toda árvore verde te andas encurvando e corrompendo. Isto é uma forma de prostituição. É uma prostituição. Só que aqui está se referindo que Israel estava deixando o Senhor e adorando outros deuses, servindo aos deuses que haviam sido feitos pelas mãos do homem, e isto é considerado como adultério ou prostituição espiritual. Em Apocalipse, as muitas águas onde a prostituta se assenta simbolizam multidões seduzidas pela idolatria. As muitas águas, repito, as muitas águas sobre as quais a grande prostituta está assentada simboliza multidões seduzidas pela idolatria, paganismo e por sua oposição à fé cristã. Quer dizer, Babilônia seduz as nações e as levanta contra Deus para fazer oposição ao Senhor e àqueles que guardam os seus princípios. Vamos observar Apocalipse ainda, no capítulo 17, verso 15. E disse-me: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões, e nações, e línguas, povos que estão sob influência do espírito de Babilônia, do sistema ímpio, que atua sobre a face da terra e é totalmente contra Deus. Totalmente contra Deus. Assim, a prostituta é identificada como uma das facetas da imoralidade e do falso sistema religioso representado pelo espírito da Babilônia. Observe, por exemplo, Apocalipse, capítulo de número 14 e verso 8. Está escrito: e outro anjo seguiu, dizendo: caiu Babilônia, aquela grande cidade, que a todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. Veja que foi ela que deu às nações, foi ela que incentivou, foi ela que orientou, que guiou, que conduziu as nações à prostituição e à rebelião contra o Deus Todo-Poderoso. Segundo subtópico, a mulher e a besta de cor escarlata. A mulher montada sobre a besta é a descrição da grande prostituta. Se observarmos o capítulo 17 e o versículo de número 3, a parte A, está escrito: e levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor escarlata. Ela se veste de púrpura e de escarlata, como aparece no versículo 4. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, adornada com ouro, pedras preciosas. O que significa reinado? Significa que esta mulher reina, vive no luxo. Ela também se adorna com ouro, com pedras preciosas, com pérolas, o que simboliza o materialismo e o poder econômico. Ou seja, uma das características de Babilônia é inclinar os seus súditos ao materialismo, a dar preferência ao poder econômico, a dar preferência à alta posição, às altas posições, ao alto poder aquisitivo, a se querer cada vez mais e muito mais. O espírito babilônico inclina ou seduz as pessoas, curvando-as ao consumismo exacerbado, desenfreado, E isto, se você observar, você não precisa sair de casa. Basta fazer um olhar, dar uma visão aí de 360 graus, que a gente percebe que no dia a dia isto já está acontecendo. O sistema já está atuando fortemente, porque
tende a atrair o homem para longe de Deus através do apego aos bens materiais. O cálice em sua mão diz respeito às abominações e às imundícias da sua prostituição, que representa toda forma obscena e impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. Então, Babilônia tende a mudar a situação moral da sociedade para um estado cada vez mais desviado do propósito de Deus, para um estado cada vez mais inclinado ao mal, para um estado de corrupção e de devassidão desenfreada. Então, o que representa, né, toda a forma obscena, como já lemos, impura de contaminação moral e espiritual da sociedade. Leva as pessoas a terem a sua moral corrompida totalmente. A fera na qual a mulher está montada é a besta que saiu do mar. Trata-se do anticristo, que pelo poder de Satanás faz oposição a Jesus. Ele profere blasfêmias em consciente repulsa ao senhorio de Jesus Cristo. Se observarmos Apocalipse 13, verso de número 6, nós encontramos isso. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Olha como isso é sério, gente. Suas 7 cabeças e 10 chifres simbolizam os poderes do mundo e a sua força política. A união entre o cavaleiro, que é representada aqui pela mulher, e a montaria, que é a besta, simboliza a nefasta força dos sistemas religioso, econômico e político do espírito da Babilônia. Ou seja, simboliza a nefasta força do sistema religioso, sistema econômico e sistema político. Religião, economia e política, que faz oposição a Deus. O que estamos a pregar ou a ensinar nesta lição não é um levante, não é que a igreja vai se erguer, se levantar contra a política, contra a economia, contra a religião. Não é isso. Não é isso. O fato é que o espírito do anticristo está atuando, e a tendência é que isso se torne cada vez mais crescente para levar a prostituição religiosa. Tem religião? Tem, mas não tem uma adoração verdadeira. Entende? A má administração, a má atuação da economia, servindo de um ponto negativo, atraindo o povo para distante de Deus, e a força política que finda operando e dominando as massas, né? Então, isso é muito, extremamente sério. Como reagir a isso? Como escapar disso? Através da força do braço? Não. A única coisa, a única capacidade que a igreja tem vem da palavra de Deus. É viver a palavra de Deus na prática, no dia a dia. É ser luz do mundo, é ser sal da terra, é cumprir o chamado do Mestre. O Mestre nos chamou para segui-lo, e se seguirmos a Cristo, estaremos guardados, sim, e prontos para vencer toda a atuação do sistema maligno que se levanta contra Deus. Terceiro subtópico, mistério. A grande prostituta. Na sequência da revelação, o nome da prostituta é desvendado. Mistério. A grande Babilônia. O termo mistério indica que o nome Babilônia não é meramente geográfico, ou seja, não é algo que se encontra em uma determinada localização geográfica. Onde é que está a Babilônia hoje? Onde encontramos Babilônia hoje? Não se pode dizer, a Babilônia encontra-se localizada ao lado daquele grande rio, próximo daquele grande lago, faz fronteira com a cidade tal, com o país tal. Não se encontra a Babilônia desta forma hoje, né? A atuação de Babilônia é totalmente diferente, porque aparece aqui como algo simbólico. Babilônia é descrita como grande porque é poderosa e de vasto alcance.
refere-se à mãe das prostituições e abominações da terra. Ela é a mentora de toda a rebelião contra Deus e a consequente depravação da sociedade. Babilônia é a responsável pelo assassinato dos santos e também das testemunhas de Jesus. Simboliza o espírito de perseguição e a desconstrução da fé bíblica. Isto é Babilônia, o espírito que faz oposição à fé bíblica, que persegue aqueles que vivem esta fé com verdade e com sinceridade. Não se trata apenas de uma cultura sem Deus. Existem culturas sem Deus, mas o problema não é simplesmente haver uma cultura sem Deus. O fato é cultura contra Deus. Uma cultura sem Deus é uma coisa. Agora, quando esta cultura se ergue contra Deus, ela é caracterizada pelo espírito da Babilônia, que é um sistema global deliberadamente anticristão. O objetivo de Babilônia é destruir tudo aquilo que é verdadeiro, genuíno e puro. Nosso segundo tópico, o espírito da Babilônia. Primeiro subtópico, no sistema religioso. O espírito da Babilônia faz com que as pessoas sejam seduzidas pela prostituição espiritual. Olha como isso é sério. Nesse sentido, o culto ao ego, o culto a si mesmo, você como centro, torna-se real, presente na vida das pessoas. Culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, impossibilitando-o a amar a Deus sobre todas as coisas, como diz o mandamento bíblico. Então, nesse sentido, o culto ao ego torna o ser humano amante de si mesmo, amante do dinheiro e amante dos deleites. Entende como que é isso? É como diz a palavra de Deus quando Paulo escreve a Timóteo: mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Porque essas pessoas, elas vivem em torno de si, não em torno do Senhor. Elas vivem procurando meios de se autossatisfazer. Quando buscam a Deus, é porque querem que Deus realize os seus desejos e cumpra todos os seus caprichos. Além disso, o argumento de liberdade estimula a devassidão por meio do afrouxamento da moral. Babilônia tem pregado liberdade. Só que quando ela prega liberdade, ela está estimulando as pessoas à libertinagem. E a libertinagem fere o princípio bíblico, porque Deus não criou o homem para libertinagem. Deus criou o homem com liberdade e para a liberdade. Mas quando o homem constrói a sua liberdade ao seu bel prazer, ignorando os princípios da palavra de Deus, ele passa a ser um libertino, a praticar o mal e ofender a Deus, além de se autodestruir. O ecumenismo doutrinário provoca a erosão da fé bíblica. O relativismo rejeita a doutrina dos apóstolos e a autoridade bíblica. O humanismo reinterpreta e ressignifica os mandamentos divinos, ajustando as coisas para ser conforme o seu próprio propósito, o seu próprio querer. O sincretismo é a mistura do sagrado com o profano. O perigo está aqui. Não abrem mão totalmente, absolutamente daquilo que se fala em Deus, mas tende a misturar. Vamos misturar, que é para confundir. Entende como isso é perigoso? E assim, tudo passa a ser permitido. E a verdade é desconstruída.
A igreja, que é a coluna, o baluarte da verdade, perde essa sua característica. Em consequência disso, a igreja é brutalmente perseguida. Quanto mais ela zela, quanto mais ela guarda os princípios de Deus, mais perseguida ela passa a ser. A não ser que se alinhe com o sistema mundano que faz oposição a Deus, aí deixará de ser perseguida. Porque também deixou de ser igreja de Jesus. É melhor agradar a Deus do que agradar aos homens. Agora, o espírito da Babilônia no sistema político e cultural. O espírito da Babilônia exerce forte influência na política e na cultura. Pautas progressistas de inversão de valores são impostas em afronta à cultura cristã, tais como apologia ao aborto, ideologia de gênero, legalização das drogas e também a prostituição. Logo, o patrulhamento ideológico estigmatiza como fundamentalista quem ousa discordar dessas práticas. Entende? Isto é muito sério. Já está acontecendo, né? Já está acontecendo. O que podemos fazer? O que falei desde o início. Firmar os nossos passos cada vez mais na preciosa palavra de Deus. Quem defende os valores bíblicos é duramente censurado. A grande mídia, as artes, a literatura e a educação promovem o doutrinamento contrário à fé cristã, coagida pelo politicamente correto. A sociedade assimila e defende a nova cultura, que passa a ser totalmente anti-Deus e anticristã. E, nesse contexto, cristãos são perseguidos, cristãos são julgados, e tudo se repete, porque desde o princípio que a igreja foi perseguida justamente por causa do seu amor e do seu zelo para com a pessoa de Jesus e os seus ensinos e os seus ensinamentos. Sendo que os ensinos de Cristo é o que mais faz bem, por exemplo, a nossa família, a nossa vida pessoal, física, mental, intelectual, emocional. Os ensinos de Cristo tendem a nos trazer sustentação e firmeza. Agora veremos a atuação do sistema do espírito, da Babilônia no sistema econômico. O livro de Apocalipse registra o enriquecimento dos mercadores por meio da exploração da luxúria e da licenciosidade do espírito da Babilônia. Aparece em Apocalipse, capítulo 18 e versículo de número 3. Ele mostra como o comércio e o governo subornam os cidadãos por avareza, dinheiro e poder. Observe o que está escrito em Apocalipse, capítulo de número 18 e verso de número 12. Mercadorias de ouro e de prata e de pedras preciosas e de pérolas e de linho fino e de púrpura e de seda e de escarlata e de toda madeira odorífera e todo vaso de marfim e todo vaso de madeira preciosíssima, de bronze, de ferro, de mármore, cinamomo, cardamomo, perfume e mirra e incenso e vinho e azeite e flor de farinha e trigo e cavalgaduras e ovelhas e mercadorias de cavalos e de carros e de corpos e de almas de homens. Veja que aqui está citada muita coisa mesmo que é usado aqui no sistema econômico, na negociação, nas transações. E as pessoas, elas são motivadas a levar vantagem financeira. Muitas vezes, na maioria das vezes, uma vantagem ilícita e imoral em prejuízo do próximo. O que prevalece não é a justiça, o que prevalece é o prejuízo do próximo, o que prevalece é o meu ganho, o meu lucro.
né? Eu tendo um lucro, uma vantagem financeira alta, o próximo, né, que se lixe. Provérbios 16, versículo de número 29, está escrito o seguinte: o homem violento persuade o seu companheiro e guia-o por caminho não bom. Quer dizer, aonde que isso se encaixa? Isto se encaixa justamente nesta atuação do espírito de Babilônia no sistema econômico. As pessoas são guiadas para um caminho que não é bom, por causa da maldade, da ganância que existe nos corações. Então, a sociedade ela é extorquida em troca da satisfação dos prazeres pecaminosos e consumismo desenfreado. Veja, por exemplo, o que diz Isaías, capítulo de número 55, Isaías 55 e versículo de número 2. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Isaías está fazendo uma pergunta importante. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, fazendo investimentos em coisas muitas vezes banais, que não traz de fato uma satisfação, ou que a alma humana de fato não precisa daquilo? Vive tranquilamente sem aquilo, mas as pessoas são assediadas através do sistema para que se tornem consumistas desenfreados. Nesse sentido, o materialismo, os deleites e a autossuficiência conduz o homem a confiar no dinheiro, a amar o dinheiro, como aparece em 1 Timóteo 6, verso 9, 10 e verso 17. Está escrito: mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e na ruína, porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Verso 17. Manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Quer dizer, não é errado ou proibido se ter riquezas, desde que você não ponha o coração nelas, a esperança nas riquezas, mas crede que, embora ou mesmo que você seja uma pessoa abastada financeiramente, devemos estar com a nossa confiança totalmente em Deus, porque só Ele é o único que não passa, é o único que tem uma glória permanente e eterna. Então, e os que controlam a economia impõem embargos, tributos e multas em desfavor do cidadão impotente. Isso a gente está vendo, não precisa sair de casa, basta pegar o comprovante, o comprovantezinho que a gente recebe lá do mercado. Dá uma observadinhazinha lá embaixo, a gente vai ver tanto de tributos que pagamos. Basta observar, se fez uma compra numa loja, observa lá os tributos. Altíssimos, né? Altíssimos. Terceiro tópico, a posição da igreja diante do espírito da Babilônia. Qual que é a posição da igreja? Qual que é a posição dos cristãos? Primeira coisa importantíssima, temos aqui 2 pontos importantíssimos. Primeiro ponto, não negociar a ortodoxia bíblica. Mas o que é isso? A palavra ortodoxia vem do grego ortos, que significa correto, e da expressão doxa, do verbo dokel, com o sentido de crer. Quando a gente faz a junção, quando a gente junta esses termos, traz a ideia de crença correta. Então, a igreja não pode negociar a sua crença correta, abrir mão da sua crença, com o sentido
aqui de preservar aquilo que temos aprendido. Nesse aspecto, a ortodoxia cristã tem a Bíblia Sagrada como a suprema, inquestionável árbitra em matéria de fé e prática. Por consequente, a Igreja precisa reafirmar a verdade bíblica como valor universal e imutável. Assim, por meio do estudo bíblico sistemático e doutrinário, torna-se possível capacitar o crente para enfrentar o espírito da Babilônia e suas ideologias contrárias aos valores absolutos da fé cristã, com mansidão, temor e boa consciência. Bem que esse enfrentamento aqui que aparece no texto, não tem nada a ver com violência física. Fazemos violência no reino, não no sentido de atacar pessoas, mas de combater o mal com o bem, de combater a mentira com a verdade, de combater o erro com aquilo que é certo. E isso a gente faz fazendo uso da palavra de Deus, primeiro para vivê-la em nossas vidas e depois para instruir o próximo no caminho correto que se deve andar. Para isso é preciso estarmos envolvidos nos estudos da palavra de Deus, estarmos envolvidos aí, parar para ouvir, para receber a doutrina que nos é ensinada nas nossas reuniões, nas nossas congregações e no nosso devocional diário com Deus. Devemos nos debruçar na palavra do Senhor, porque somente desta forma estamos prevenidos. Segundo subtópico, formar a posição da igreja diante do espírito da Babilônia, formar o caráter de Cristo. O caráter cristão refere-se à nova vida, modo de pensar, modo de agir daqueles que pertencem a Jesus. Nesse aspecto, torna-se necessário enfatizar que é o fruto do Espírito que desenvolve o caráter do salvo. Fruto do Espírito que é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Jesus ensinou que é pelo fruto que se conhece uma árvore. Não por acaso o apóstolo Paulo observa que o melhor antídoto contra o veneno e o jugo do pecado é andar no Espírito. Isto aparece em Gálatas, capítulo 5, versos 16 e 17. Andai em Espírito e não satisfareis os desejos ou concupiscências da vossa carne. Portanto, a falha na formação moral do caráter produz pseudo-cristãos. Cristãos que são escravizados pela carne, como aparece em Judas 1, verso 12 e verso 13. Portanto, a igreja que prima pelo estudo e aplicação da palavra de Deus produz crentes espiritualmente maduros, capazes de resistir o espírito da Babilônia, que está presente no cenário global. Entende isso, irmão? O espírito de Babilônia está presente no cenário global. Como vencê-lo? Amando a palavra de Deus. Fazendo como disse o salmista: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Observe ainda Romanos capítulo 8, verso de número 35, onde nos diz: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Quem nos separará? Versículo 38. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Uma vez arraigados na palavra de Deus, uma vez firmados, fortalecidos em Cristo, nada nos separará do seu glorioso amor. Terceiro subtópico e último para finalizarmos: aguardar a volta de Cristo. A dispensação da graça termina com o arrebatamento da igreja, antes da grande tribulação. Acerca dos sinais que precedem a volta de Cristo, destacamos a apostasia, a inversão de valores, perseguição,
guerras, fomes, pestes e terremotos. Diante desses eventos, o cristão é exortado a não viver despercebidos, mas a esperar o seu Senhor em oração e vigilância. É isso que Cristo ensina e instrui. Vigiai, firmes em oração, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Precisamos vencer as tentações, não é isso? Ainda requer-se do salvo, enquanto aguarda a bendita esperança, renúncia à impiedade. É necessário renunciar às paixões mundanas e vivemos neste presente século uma vida de autodomínio, integridade e santidade. Tudo isso para glorificarmos o nome de Jesus. Conclusão: vivemos um período em que o espírito da Babilônia exerce forte influência na sociedade global. Suas ações buscam completo domínio político, econômico, cultural e religioso, em oposição aos valores da fé cristã. O avanço dessas ideologias aponta para a iminente volta de Cristo. Nesse interlúdio, é dever da Igreja oferecer resistência ao mal, ensinar a doutrina bíblica, formar o caráter dos discípulos e santificar-se para a vinda do Senhor. Jesus está às portas, está voltando. Resta-nos pouco tempo, não sabemos o dia nem a hora, sabemos que a qualquer momento Cristo pode vir buscar a igreja e devemos estar na posição que o Senhor nos determinou. Ficai ao pé da porta. Devemos ficar na sua presença, honrando, bendizendo e glorificando o seu precioso nome. E assim, tanto venceremos o espírito de Babilônia que já atua no mundo, como estaremos prontos para encontrarmos com nosso Salvador. Deus abençoe a sua vida.